Bom dia, boa tarde, boa noite, Alexandre Canil Tocho Galego. Bem, para mim é uma surpresa estar gravando esse vídeo, né? Mas, enfim, eu tinha uma programação e, enfim, tá difícil seguir a programação, né? Mas a verdade é que por conta de um comentário eu resolvi mudar a ordem dos vídeos que eu ia postar. Então, vamos lá. O comentário foi deste idiota. Deixa eu achar aqui. Rafael Castilho, SC1TE. Enfim, inicialmente um comentário assim com bastante educação, né? Nossa, que idiota mais educado. E depois realmente mostra a cara, né? Então ele fez um comentário num vídeo que eu fiz, onde eu mostrei os filhotes. E esse aqui foi o comentário, este é o print do comentário. Como podemos ver, nossa, que pessoa educada, né? E aí, essa foi a resposta que eu dei para ele. Aqui é um erro, né? Era para ser ele, e aí o corretor achou que tinha que colocar A e eu só vi depois. Mas enfim. E aí, para minha surpresa, ele excluiu esse meu comentário, né? E no vídeo tinha um outro comentário de uma pessoa, um comentário bem normal, né? Oh, que legal, não sabia que tinha cor fígado dentro da raça. E eu respondi que sim, que tinha, etc e tal. Ele apagou o meu comentário e embaixo desse outro comentário ele foi dizer que não existia. Aí eu peguei, excluí ele e apaguei os comentários, como já excluí já uma dezena de idiotas que vem falar um monte de besteira. Então, para ser justo, eu vou falar hoje a respeito do Dumbo Canário e o Presa Canário, a história, né? Vou explicar de forma detalhada como é que eu cheguei nessa história, que não é invenção da minha cabeça, né? Então hoje o vídeo vai ser sobre isso. Próxima semana o vídeo vai ser sobre Red Nose. E pela primeira vez eu vou postar as mensagens que eu troquei com o Manuel Curton, onde ele fala nas mensagens do WhatsApp que no canil dele nasceu sim Presa Canário Red Nose. E aí eu vou explicar de forma técnica, né, de forma científica, como é que acontece para ter um Red Nose, né, e como é impossível ter nascido um Red Nose só no canil do Manuel Curton, porque existe toda uma logística genética, enfim. E depois eu vou, um terceiro vídeo vai ser sobre os meus filhotes, né, desta minha última ninhada. Que na verdade a ideia da ninhada, desde o início, seria ser uma homenagem por Manuel Curton. E, enfim, se ele vai se sentir homenageado, se ele vai se sentir ofendido, cada um que sinta-se como quiser, né? Mas a minha ideia era fazer uma homenagem, porque as únicas contas que eu vou levar, né, para acerto um dia, quando eu morrer, são as minhas. A única plantação que eu tenho obrigação de colher é aquela que eu plantei. Então, o que os outros plantaram, o que os outros fizeram, cada um vai responder pelo que fez. Eu só vou responder por mim, não vou responder por ninguém, né? Então, uma coisa não diminui a outra, né? O fato do Manuel Curton ter uma postura, na minha opinião, completamente errada a respeito do Red Nose, né? E ele teria uma posição diferente se ele entendesse o tamanho que ele é na raça, né? Não diminui o fato de eu achar os cães da linha dele fantásticos. Fantásticos. Essa ninhada também está sensacional, né? Então eu vou mostrar os filhotinhos. E também não muda a postura, o quanto ele foi corajoso quando aconteceu a divisão do Presa Canário com o Dumbo Canário. Na verdade, a coragem começou
quando a FCI emitiu o padrão de dogo canário, né? E ele manteve uma postura a respeito disso. Então realmente foi alguém que vive de cães, né? Tudo bem que ele também adestra cavalos, dá aula de equitação, também vende cavalo, etc. e tal, também adestrava cães, mas eu tenho certeza que uma fatia grande, né, da renda dele era a venda de cães, né? Então ele teve uma postura muito corajosa. Mas enfim, esse vídeo hoje vai ser sobre presa canário versus dogo canário, uma diferença. O próximo vai ser sobre Red Nose, né, que eu vou colocar prints que eu nunca coloquei, prints que só tinha contato as pessoas que compravam os meus cães Red Nose, eu mostrava, para as outras pessoas eu não mostrava. E aí vai ter os DNAs que eu fiz, vai ter um monte de coisa, vai ter a parte genética, enfim, né? E o meu outro vídeo, meu terceiro vídeo, vai ser a respeito da ninhada, dessa ninhada sensacional dos cães. Então eu vou mostrar algumas imagens dos cães da ninhada. Então esta é Irema, é uma fêmea maravilhosa, vai ficar aqui no canil. Vem, vem, vem. Ai, que menina linda, que menina linda. Este é o Curtó, um macho também sensacional. Seu sem vergonha, cachorro bem raríssimo. Seu sem vergonha, seu sem vergonha, seu sem vergonha. Esta é a Bora. Um pouquinho. Sim. Oi, menina mais elétrica, mais linda, que não para, que tem fogo no mundo. Este é o Thomas. Tá forte, hein? Tá forte, tá forte. Que menino mais lindo, mais forte que eu sou. Este é o Orum. Seu sem vergonha. Como eu tô ficando forte, papai. Como eu tô ficando forte, né? Que foi? Que foi? Que foi? Hein? Que foi? E esse machucado na cabeça? Quem foi que machucou? Hein? Já faz mais de um mês. E esta é a Irá, né? Só para pincelar, a Irá é uma cadela Red Nose maravilhosa. Primeira cadela da ninhada a subir e descer escada, segundo cadela da ninhada a subir e descer rampa. Uma cadela bastante, como é que eu vou dizer, agressiva, uma cadela que não tem medo de nada, né? Uma cadela muito legal, muito esperta, né? Essa aqui é a Irá. Nossa menina Red Nose de chocolate, linda demais. Oi, que linda que você é. Será que tem fogo na bunda? Hein? Será que tem fogo na bunda? Hein? Uma cabeça maravilhosa. Uma cabeça maravilhosa, um peitoral maravilhoso. Uma cadela muito esperta. E foi a primeira cadela da ninhada que eu vendi. Enfim, mas agora hoje o assunto é presa canário e dogo canário.
Então vamos lá. Eu vou procurar ser breve para não esticar muito o vídeo, né? Então vamos lá, como é que acontece? Eu tinha um dogo argentino e aí esse cão morreu. Esse cão era do meu filho menor, do Jean. Na época ele era criança, tinha uns 8 anos mais ou menos. Meu filho ficou muito mal por conta da perda, ficou em depressão e precisava de um outro cão. Eu já havia comprado a Fúria, só que a Fúria não tinha nem nascido, estava para nascer, né? Como meu filho ficou muito mal, eu não tinha como esperar. Meu filho praticamente só chorava, não comia, não queria saber de nada. Eu não tinha como esperar 2, 3, 4 meses para o cão nascer, depois fazer mais 4 meses para poder retirar ele na Espanha, etc e tal, né? O transporte de lá para cá é quando o cão tem 4 meses. Então não tinha como fazer isso, ou seja, eu tive uma certa urgência de querer um cão. Como eu já sabia da história do Bull Mastiff, na nova inserção da raça, e para mostrar que eu não tinha nada contra Bull Mastiff, nada, era só uma questão de mostrar que uma raça é uma raça e outra raça é outra raça, eu comprei um Bull Mastiff, né? Então, mostrar algumas imagens do Bruce. Não vai ter imagens dele nesse canal, porque, enfim, esse canal é a respeito de presa canário, né? Mas se for no meu Facebook, vai ter, sei lá, uns 40, 50 vídeos do Bruce em treinamento. Eu nunca criei Bull Mastiff, da mesma forma que eu nunca criei pastor alemão, e tinha um pastor alemão na casa da minha mãe, mas o treino sempre foi igual, né? Então, o pastor alemão treinava sempre que o touro treinava, e o Bull Mastiff treinava sempre que a Fúria e a Miura treinavam. Então é um cão que treinou bastante, né? Na época, os adestradores consideravam ele o segundo melhor Bull Mastiff do mundo. Baseado em quê? Baseados em todos os vídeos que eu tinha. Você procurava na internet e o único cão que fazia algo mais do que ele, que era a distância que ele percorria farejando e procurando a pessoa que ele tinha que morder, era um cão na Rússia, né? Todos os outros cães que tinha vídeo, o Bruce fazia muito mais do que eles. Então, enfim, eu vou postar um pouco do vídeo, algumas fotos do Bruce, e a gente já entra no assunto a respeito dessa diferença do presa canário e do Bull canário. Vamos aos vídeos. Caramba, Jean, vem! Vai! Ai, Jean, cara. Tem que ir mais rápido, Jean. Não dá. E agora? Agora. Tio, vai! Apaga aí. O Jota mandou prender, agora para se prender nos botões. Dá uma ajudinha aqui, Jota. Tá conseguindo? Ai, tá doendo, senhor! Ai, solta, por favor! Ai! 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 Mata ele! Ai, ai, ai! Ai! Isso! Ai! 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 Ai, ai, ai! Tá doendo, João! Calma, o G! Jean! Ajuda aqui! Jean! Não posso fazer. Não, Jean, não deixa ele vir, não! Ai, Jean! É isso! Tá bom, tio, tá bom. Vai, pode puxar. Isso. Arrasta, Jean.
Então vamos lá. Por que eu citei o Bruce? Né? Eu comprei o Bruce de uma criadora muito boa aqui em São Paulo, chamada Natiusca. Né? Então, quando eu fui para a Espanha, e esse mundo é muito pequeno, eu fui para as Ilhas Canárias, a Nath falou assim, poxa, tem um criador muito legal lá nas Ilhas Canárias, então, o seu Carlos. Né? Carlos, algo mais ou menos com a pronúncia como Bangiston, não sei exatamente como se pronuncia. Né? Seu Carlos, ele não é espanhol. Mas enfim, ele é um criador de Bull Mastiff muito, sabe, muito criterioso, cães sensacionais. Ele também não vive disso, ele é produtor de frutas nas Ilhas Canárias, não sei se é abacaxi, banana, enfim, são duas frutas que ele tem muita qualidade e vende tudo para a Europa. Não fica nas Ilhas Canárias nada, né? Vai tudo para a região europeia. Então, ela queria que eu desse uma olhada nos cães, para ver se eu gostava de alguma coisa, e de repente ela comprava um filhote. A Nath tinha um plantel só de cães importados, um plantel sensacional. Né? Eu nem sei como é que está exatamente hoje a criação dela, porque, porra, parece simples, mas criar cães de grande porte, você precisa de grande espaço e grande trabalho. Né? Então, não sei se ela também tinha criação de cão de crista chinês, eu não sei se ela migrou tudo para cães menores, de raças menores, ou se ela também permaneceu com Bull Mastiff, mas ela tinha um plantel sensacional. Então, ok, eu fui para as Ilhas Canárias, visitei seu Manuel Curtó, eu fui nessa viagem com o adestrador, foi a segunda viagem, fui com o JC, nós fomos no Manuel, fomos buscar o touro, então fiquei nas Ilhas Canárias uns 4 dias, desses 4 dias, 2 dias nós fomos no canil do Manuel Curtó, o terceiro dia fomos almoçar e tal, e conversar com o seu Carlos, e no último dia foi uma passada rápida no canil do Manuel, onde colocamos os cães numa vanzinha que ele tinha, né, num carro grande, e aí fomos até o aeroporto, de lá fomos para Madrid, onde eu faço a documentação dos cães, e depois de Madrid voltamos para o Brasil. Então vamos lá. E aí nessa viagem, conversando com o Carlos, eu perguntei, fiz algumas perguntas e tal, e qual era para eu ter ido no canil dele, não consegui, porque tinha acabado de nascer uma ninhada, fazia 3, 4 dias. Ele tomou uma precaução a respeito de convidados por conta de transmissão de giardia, parvovirose, sinomose, enfim, eu também tomo essa mesma precaução, enquanto os meus cães não tomam uma certa quantidade de vacina, eu também não libero visita, né? Então não pude ir lá. Mas ele falou, vamos dar uma volta, vamos conversar, e eu vou te contar a história do Dogo Canário, presa canário. Então, o seu Carlos foi durante 20 a 25 anos presidente do Kennel Clube das Ilhas Canárias. São diferentes. Então, só rapidinho, as Ilhas Canárias ficam a 1.400 quilômetros, mais ou menos, da Espanha, da península. Né? As Ilhas Canárias pertencem à Espanha por conquista, não por proximidade, porque fica muito mais próximo as Ilhas Canárias de Marrocos, cerca de uns 400 quilômetros, do que da Espanha, cerca de 1.400 quilômetros, 1.500 quilômetros. Então, o pessoal que mora nas Ilhas Canárias chamam a Espanha, quando eles se referem à Espanha que nós conhecemos, eles se referem como Espanha Península. E as Ilhas Canárias como Espanha. Né? Então, ok. Então, nas Ilhas Canárias, tinha o presidente do Kennel Clube, que era o Carlos, foi durante 20 e 25 anos, e na Espanha Península tinha um outro presidente de uma federação com certeza muito maior, né? De um peso muito maior, pela quantidade de cães. Não se compara as Ilhas Canárias, a população e a dimensão comparada com a Espanha. Né? Então é bem menor. Né? Mas enfim, então na época começou a ter um processo de interesse, de uma criação mais séria e tal. Conseguiu se enxergar um espaço para vendas, igual aconteceu no Brasil há uns 30 anos atrás a respeito do fila, de você fazer um padrão, de você conseguir organizar a raça para que não comecem a ter uma quantidade de misturas que acabem
atrapalhando uma criação, uma raça, né? Acabei ficando cães muito diferentes. Então Manuel Curtó foi até o Carlos querendo saber como é que fazia para poder colocar esse padrão na FCI. E o Carlos decidiu ir com ele até a Espanha, a Península, conversar com o presidente do Kennel Club para ver como é que isso podia ser feito. Então o presidente do Kennel Club, eu vou dar números, são números próximos dessa conversa, tem pouco mais de 10 anos, exatamente eu não vou lembrar, mas é próximo do que ele havia me dito. Falou mais ou menos o seguinte: olha, se existe essa raça, se existe uma quantidade de cães suficiente para que seja considerada uma raça, então eu preciso, para eu forçar a FCI entrar com um padrão de uma raça nova, eu preciso do seguinte: eu preciso de 3 exposições em 3 ilhas diferentes, onde essas exposições tem que ter pelo menos 30 exemplares de cães diferentes, para que eu possa pegar e levar esses dados para que seja considerada realmente uma raça, né? Eu não sei se foram 3 exposições ou se foram 5 exposições, mas a quantidade mínima girava em torno desses 30 cães. Ok, então voltaram para as Ilhas Canárias e providenciaram isso. E ocorreu, de fato, o que tinha sido pedido ocorreu. Aí Manuel Curtó escreveu o padrão da raça para ser colocado na FCI para que fosse seguido. E deu essa documentação para o dono do Kennel, para o proprietário do Kennel Club, presidente do Kennel Club da Espanha. Ele pegou essa documentação e enviou para a FCI. Passados um tempo, não sei se levou 3, 4, 5 meses dessa pesquisa que a FCI fez no mundo a respeito do que o Manuel Curtó havia escrito no papel, saiu o padrão do Presa, né? Então, primeira coisa, na época a FCI não aceitava mais nomes que pudessem ter alguma ligação com violência. Então não aceitava mais o nome Presa, por isso que ficou Dogo Canário, né? Existiam outras formas de chamar o Presa, como Perro Carniceiro, tinha mais umas 2, 3 formas. Também é chamado de Dogo Canário, também é chamado de Presa Canário, mas tinha mais 1 ou 2 formas. Enfim, é só procurar na literatura que você vai encontrar. Mas o fato é que, por esse motivo, a FCI colocou o nome de Dogo Canário. Só que quando Manuel Curtó foi ler o padrão que a FCI tinha colocado, não tinha nada a ver com o padrão que ele tinha escrito. Eram padrões completamente diferentes. E aí eles foram até a Espanha conversar com o presidente, e o presidente entrou em contato com a FCI, e a resposta foi a seguinte, né? Nós fomos em vários países procurar cães que tivessem as características que você falou, né? Que fossem descendentes das Ilhas Canárias, e o que nós encontramos não foi o que você escreveu. O que nós encontramos é o que nós escrevemos, né? Então, por que isso aconteceu? Nos anos 80, um criador levou para uma exposição um filhote jovem, muito maior do que um filhote comum de presa canária. E esse filhote foi campeão nessa exposição. Os outros criadores viram que tinha algo muito estranho, né? O cachorro era muito musculoso, era muito grande, mas realmente mostrava que era um filhote, que não era um cão adulto se passando por um cão jovem, né? E aí teve uma briga enorme, as pessoas desconfiavam que ele tinha feito alguma inserção nova. Então, durante essa briga, né, acabou tendo desenrolar judicial, esse rapaz foi obrigado a fazer o DNA do cão. E aí provou que ele tinha feito uma mistura com o Bull Mastiff. O Bull Mastiff existiu na linha do Presa Canário, no final da segunda, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi uma das raças que ajudou a se reconstruir o Presa, como foi usado o Pitbull, como foi usado o Dogo de Bulldogs, que é Red Nose por natureza, né? Onde foi usado o Dog Alemão, onde foi usado alguns marroreiros que tinham qualidade, onde foi usado alguns American Staffordshire, enfim. Então nessa mistura, né, foi usado também o Bull Mastiff. Depois que consideraram que o cão estava bem próximo do que eles queriam, o Bull Mastiff e todos os outros cães deixaram de misturar. Então, o padrão estava, digamos que o cão estava pronto. Então ninguém mais misturava, né? E esse rapaz, depois de 20 anos, 30 anos, voltou a misturar o Bull Mastiff. Então o cão ficou muito maior, o cão ficou mais forte, para alguns o cão ficou mais bonito, e o cão ficou muito mais fácil de lidar. É um pouco difícil da gente entender, porque nós moramos no Brasil, é difícil você ver uma realidade diferente em outro país.
Mas a preocupação que nós temos com segurança não tem nada a ver com outro país. Não tem nada a ver com a Espanha, não tem nada a ver com a Europa. Você vai ter algum bairro um pouco mais violento, mas essa violência nem de perto parece com a violência que nós temos no Brasil. Sabe? As pessoas, você vê em outros países alguns filmes, né, onde as pessoas fazem algum roubo com metralhadora, alguma coisa que ultrapassa o limite normal da violência. Aqui não, aqui no Brasil é comum. É tudo comum, né? Então aqui a nossa violência é muito maior. Então lá não existe essa preocupação com a segurança, né? É diferente, é completamente diferente. Então um cão de um manejo muito mais fácil é muito melhor, mas é muito melhor. Eu vejo aqui pelos meus cães, o Bruce, nossa, o Bruce fica junto de qualquer presa, meu. Qualquer presa, ele não briga com ninguém, todos os cães gostam dele, os filhotes sempre ficam perto do Bruce. Agora essa ninhada eu estou deixando um pouco mais distante, porque coitado, ele já está velhinho, para não ter tanta encheção de saco. Mas é um cão puta muito fácil, né? Adora ir no veterinário, adora todo mundo, enfim, né? E o preso é um cão muito mais difícil de você fazer o manejo, de você manter ele preso, se escapa o problema é muito maior, de brigarem entre si. Então, enfim. Então, quando você não considera que você precisa de segurança, é muito mais interessante o Bull Mastiff do que o presa, né? O Bull Mastiff tem uma qualidade na segurança? Tem, como eu mostrei no vídeo, né, que eu coloquei aqui, mas é diferente. O quanto ele tem de instinto, digamos assim, numa medição de raiva, né, o quanto ele fica bravo quando ele vê um estranho, é diferente de um presa canário, né? O quanto ele quer, digamos que matar um estranho, é diferente de um presa canário, né? Então é diferente, é uma raça muito boa, mas é uma raça diferente. Então o que eu quero dizer com isso? Com esse processo virou moda, e um monte de gente começou a fazer essa mistura, um monte, porque tinham cães maiores, tinham cães mais bonitos, tinham cães mais fácil de você fazer o manejo, inclusive na exposição, de juiz examinar testículo, de juiz examinar dentição, era uma maravilha, né? E aí, quando a FCI foi buscar a referência, foi esses cães que ela encontrou, porque tinha virado moda vender esses cães, tinha virado moda fazer essas cruzas. Você tinha um cão excepcional, de fácil vendagem e que não ia dar problema, né? Não ia ter ninguém ligando, olha, pô, o cão mordeu minha mãe, pô, mas sua mãe mora na sua casa? Não, não mora, pô, então é um estranho. O cão mordeu meu tio, meu primo, o cão escapou e mordeu meu vizinho. Então todo esse monte de encheção de saco, você não tinha. Por quê? Porque o cão ficou mais tranquilo, né? Com essa cruza, o cão ficou mais tranquilo. Então quando a FCI foi procurar esses cães que o Manuel Curtó falou, e a FCI não foi procurar nas Ilhas Canárias, a FCI foi procurar ao redor do mundo, o que ela encontrou foi o Dogo Canário, que era o cão da moda, né? E justamente por essa moda, o Manuel tinha se proposto a colocar um padrão, porque senão essa moda ia tomar conta, daqui a pouco não existia mais a raça, existe só o modismo, né? Então, Manuel Curtó falou assim, ok, né? Não tem como mudar? Não tem como mudar. Falou, então tá bom, então meus cães não vão ter pedigree. Então nisso Manuel Curtó foi muito corajoso, porque ele vendia cães e os cães faziam parte de uma fatia importante do orçamento dele. E ele tinha corrido atrás da documentação para poder ter possivelmente um valor melhor e uma organização melhor para que não destruíssem a raça. E aí, infelizmente, isso não aconteceu. E ele, ao invés de entrar para o modismo, ele fala, não, tudo bem, eu vou fazer o que todo mundo faz, e dane-se, né, a raça. Ele falou, então eu vou vender meus cães sem documento. E aí ele vendeu os cães com um documento que ele fazia, que não era um documento de um cartório, né, como a UKC, como a FCI, onde o documento dele era LOIC, né, que seria Libre Origen Irema Curtó, ou seja, completamente independente do padrão que estava na FCI. Algo que é muito arriscado, porque quando começa uma raça até o pedigree, as pessoas que compram querem o pedigree, as pessoas não querem um documento dizendo que esse cão é livre origem Irema Curtó. Tipo assim, meu, foda-se, e o documento, né? Então quando não tem documento não tem problema, mas a partir do momento que tem documento as pessoas querem o documento. Então Manuel Curtó foi muito corajoso
em não seguir a pressão do resto dos criadores de modismos tinha criado na raça e se desvinculou da FCI. Os cães não tinham documentação FCI. Passado um tempo, surgiu a opção da UKC. E aí, de novo o seu Carlos, foi com o Manuel Courtois, etc e tal, tiveram algumas reuniões e chegou nesse ponto, olha, o padrão do presa canário é este aqui, não é outro padrão, o padrão é este. E aí o UKC falou assim, tá, onde é que estão esses cães? Esses cães estão nas Ilhas Canárias, pode ir que você vai encontrar. Né? E aí eles foram lá verificar e realmente viram que o que estava no papel era real. Não tinha só o seu Manuel, tinha outros criadores. Né? Só que os outros criadores estavam emitindo documentos como o FCI, para não ficar com o cão sem documento. Né? Então foi aí que surgiu o padrão na UKC. E a UKC não teve esse problema com o nome, né, de ligar o presa a algo violento, né, porque chegou uma época que as instituições queriam ligar novas raças a nomes violentos. Então a UKC falou, não tem problema, e ficou presa canário. É por isso que se você puxar os padrões, né, o que era o presa canário e o que é o do canário, eram padrões diferentes. Eu sei que hoje em dia a FCI deu um passo para trás e incorporou o nome presa canário. Eu de fato não sei se ela incorporou o padrão, as coisas que estavam escritas no padrão da UKC, que você viu os dois padrões eram completamente diferentes. Peso do cão, altura, formato de cabeça, dentição, cor. Né? As pessoas falam assim, não existe presa canário preto. Não existe, essa cor é nova, isso não existe. É claro que não existe. Se você olhar no padrão do dogo canário, não vai existir. E por um motivo muito óbvio, não existe Bull Mastiff preto. Então quando você faz uma inserção nova de uma raça, e essa inserção é chamada seria o F1, entre outras diferenças. Né? Entre outras diferenças. O peso principalmente, o tamanho, enfim, é muita diferença. Eu não sei se hoje está tudo igual. Se você olhar os dois padrões, FCI e UKC, estão tudo igual, né? Mas não era tudo igual, era muito diferente. Claro, eu tenho um padrão da UKC que é o que me interessava. Né? Então, o que acontece? O Manuel Courtois teve uma atitude que poucas pessoas teriam. Né? Poucas pessoas teriam. Porque eu não sou uma pessoa insensível ao mundo real. O mundo real é o mundo onde as pessoas precisam de dinheiro, precisam colocar comida no prato, as pessoas precisam se vestir, precisam pagar suas contas. Eu não sou uma pessoa que fecha os olhos para essa realidade, todo mundo o mundo da Disney, de amor, de alegria, de fantasia. Não, o mundo real é um mundo bastante duro, um mundo difícil, né, da gente ficar de pé. Então eu admiro bastante o Manuel Courtois, o quanto ele realmente gosta da raça, o quanto ele realmente se preocupou em que a raça continuasse existindo. Se Manuel Courtois entrasse nesse modismo, possivelmente hoje os cães como existem, os presas, não existiriam. Né? O Bull Mastiff, que nem eu falei, é uma raça muito legal, mas é uma raça que tem um instinto menor de agressão, não tem o mesmo instinto do presa canário, é muito diferente. Hoje em dia, o Bull Mastiff é um cão que, para dar um exemplo, né, eu acredito que não faria um agarre de uma presa, né, de um javali, de um cervo, enfim. Já o presa canário não, levou esse nome justamente por ser um cão de agarre, igual o dogo argentino. Então é diferente, né, é diferente. Hoje, se você pegar o que é o presa canário e o que é o dogo canário, na minha opinião, e isso eu já falei em outros vídeos há 7, 8 anos atrás, né? E também falei num vídeo no Samuel, quando fui buscar a Ibiza, que é a mãe desta ninhada que eu estou aqui em casa agora. A diferença é muito menor do que era, porque os criadores de dogo canário perceberam o erro, na minha opinião, e começaram a inserir presa canário nos dogos canários. E aí você começa a diminuir essa diferença. Né? Uma diferença que antigamente era muito mais gritante, hoje é uma diferença menor.
Pode ter algum criador que se manteve bem fiel ao Dogo Canário, ao projeto do cão mais manso, maior, mais forte, mais musculoso? Sim, sim, com certeza, porque tem gosto para tudo, ninguém é obrigado a gostar do que eu gosto, né? Mas uma boa parte dos criadores foram colocando presa em cima dos dogos e devagar essa diferença foi diminuindo. Então, enfim, é por esse motivo que presa canário, hoje em dia a FCI adotou o nome, como eu falei, não sei se adotou o padrão, mas para mim não faz diferença, né? Teve durante muito tempo muita briga, onde as pessoas brigavam pelo papel, e aí que é um outro engano, né? É um outro engano. Por quê? Porque sim, existe o pool de exposições, né? Onde a pessoa está num país, está num lugar, onde a FCI é muito forte e faz muita exposição, e a pessoa podia pegar um pedigree de um presa canário e colocar ele na FCI. Da mesma forma que algumas pessoas podiam pegar um pedigree da FCI e colocar ele na UKC, né? Então não é o papel. A UKC, o FCI são cartórios de registro de animais, igual tem cartório de registro de imóveis, né? Então é só um cartório, é só um papel. Sem importância é uma besteira. O que é importante é o que está no papel. Qual que é a linha, o que vem atrás dos cães que você tem. Isso é o que é importante, essa história do cão. É isso que importa, né? Então, de modo geral, quando você fazia tinha uma ninhada de dogo canário, você tinha 2, 3 cães que tivessem mais instinto, que se pareciam mais com presa. E de repente pode até nascer numa ninhada 100% de dogo canário um cão espetacular. Por quê? Porque a genética está no sangue. Naquela cruza, por algum motivo, pode puxar o sangue de um parente de 100 anos atrás, aonde não havia mistura nenhuma, né? Aonde não havia as misturas que foram feitas depois da Segunda Guerra Mundial. E pode ser um cão excepcional, né? E você pode ter numa ninhada de presa, né, um cão horrível. Isso pode acontecer, é genética, né? Mas quando você faz um trabalho baseado em documentações originais, em pedigrees que existem e não pedigrees falsos, infelizmente tem muito pedigree falso, né? O que acontece? Você tem um histórico e você faz um projeto, um trabalho de criação onde você tem a possibilidade de ter esses cães do seu histórico novamente nascidos no seu canil, né? Então, o que acontece? Você pode cruzar 2 dogo canário e nascer em 10 filhotes 2, 3 cães bons. E você pode cruzar 2 presa canário e nascer numa ninhada de 10, 7, 8, 9, 10 cães bons. Então, a diferença é essa quantidade de cães com mais agressão no presa do que no dogo. Que nem eu falei, hoje em dia as pessoas estão colocando presa em cima do dogo e diluindo esse sangue do Bull Mastiff, onde deixa o cão muito mais tranquilo, né? Então, enfim, esse vídeo era para expor, no meu ponto de vista, a coragem do Manuel Curtó em ter tido uma posição e também a ideia de ter ido fazer o registro dos cães, né? Levado essa ideia para o Kennel Club da Espanha, para que fosse colocado na FCI, que infelizmente não deu certo, mas que depois fosse colocado na UKC, que infelizmente deu certo. Senão a raça hoje estaria uma bagunça, pode ser que nem existisse mais, né? Eu acredito que se o Manuel Curtó, por alguma coisa, né, tivesse morrido há 30 anos atrás, certamente o presa canário de hoje não existiria, com toda certeza não existiria. Então é isso. Então, um vídeo a respeito das diferenças. Eu espero ter ajudado, espero que tenha sido útil, né? Eu realmente acredito nessa história porque, entre outras coisas, o seu Carlos não é mais amigo do seu Manuel faz muito tempo. Quando eu fui lá, já não eram amigos já há algum tempo. Então, o único motivo que alguém tem para não falar mal de uma pessoa que é inimiga dela, né, digamos assim, é o fato disso ser verdade.
Então ele não tem nenhum motivo para falar, me contar essa história, né, onde o Manuel foi o grande precursor do padrão, né, se fosse mentira, porque eles não são mais amigos já faz um bom tempo. Né. Então é isso. Próximo vídeo, Red Nose. Próximo vídeo, os filhotes aqui do canil. E, se der tudo certo, um próximo vídeo sobre algumas perguntas, algumas dúvidas. Então a gente vai, conforme vão acontecendo as coisas, a gente vai tentando encaixar os temas e seguir em frente. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Um abraço a todos.